moçada, cabeças pensantes, professor Cláudio Drummond com vocês, para mais uma aula sobre língua portuguesa, mas no que cerne a literatura. E a gente vai falar nesse momento sobre o modernismo no Brasil. O modernismo é uma escola bem grande, por isso ela é dividida em 3 grandes gerações. Primeira geração, segunda geração e terceira geração. Então, para deixar de blá blá blá, de tititi, a gente começa já atacando com os textos e explicando o que era esse movimento modernista e, em específico, o movimento modernista considerado de primeira geração. Então, após ser realizada a Semana de Arte Moderna e ainda sob os ecos das vaias e gritarias, tem início uma primeira fase modernista que se entende de 1922 a 1930, caracterizada pela tentativa de definir e marcar posições. Constitui, portanto, um período rico em manifestações e revistas de vida efêmera. São grupos em busca de definição. Então, a gente ainda não tem uma definição específica do que seria o modernismo propriamente dito, essa corrente literária, essa escola literária. Então, as coisas começam a surgir. Nessa década, a economia mundial caminhava para um colapso, que se concretizaria com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. O Brasil vive os últimos anos de chamada República Velha, ou seja, o período de domínio político das oligarquias ligadas aos grandes proprietários rurais. Não por mera coincidência, a partir de 1922, com a revolta militar do Forte Copacabana, o Brasil passa por um momento realmente revolucionário, que culminaria com a Revolução de 1930 e a ascensão de Getúlio Vargas. Lembrando que, se a gente vai tratar de literatura, se a gente vai tratar de arte, eu não tenho como ignorar os movimentos artísticos que ocorrem e o momento histórico, né, que a sociedade vive naquele instante, porque o que a sociedade anseia, o que a sociedade vive, vai refletir na produção do artista, porque esse artista ele faz parte desse meio. Então, a gente não tem como isolar, a gente precisa ver e situar historicamente. A gente tem a Semana de Arte Moderna, que ocorre em 1922, e acontece muita coisa, né? A gente está vendo aqui que acontece uma revolta militar, né, no Forte Copacabana, também em 22. Então, é um momento político no Brasil muito importante e que isso, obviamente, vai gerar material para a produção artística daquele momento. Então, vamos especificamente para o momento histórico. A eleição de 1922 ocorre em meio à grave crise econômica e contrariando a norma da República do Café com Leite. Polariza-se entre as candidaturas de Arthur Bernardes, representante das oligarquias São Paulo e Minas, e Nilo Peçanha, representante das oligarquias de Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Trata-se de uma disputa motivada por interesses pessoais e locais e não por propostas diferentes de governo. Entretanto, o acirramento do quadro político e a agitação da campanha eleitoral trazem à tona o descontentamento de importante setor da sociedade, a classe média, representada por jovens oficiais militares que exigem mudanças e tenta impedir a posse de Arthur Bernardes. Então a gente vê que esse momento político ele é complicado, a gente tem um processo de eleição em que os dois candidatos eles não estão trazendo uma proposta que seja uma proposta que veja um todo, elas são pessoais, elas são específicas para determinadas áreas, estados, cidades que eles representam. O processo revolucionário tem início com a revolta dos militares do Forte Copacabana em 5 de julho de 1922. O movimento, entretanto, dura apenas 24 horas e termina com a caminhada fatal pelas ruas de Copacabana de 17 jovens militares e um civil contra mais de 3.000 soldados das forças governistas. Nesse episódio, conhecido como os 18 do Forte, significou, nas palavras do historiador Edgar Carone, o sacrifício por um ideal, ficando gravado como símbolo de luta. Não vou me estender nesses detalhes, eu vou fazer essa passagem histórica para a gente poder se situar, né? Vou me situar aqui nesse momento para entender a produção literária, as características da produção literária daquela época, mas a nossa aula não é de história,
não é isso? Acho que fica com outro professor. A gente vai focar na questão da literatura, só para a gente realmente se situar. É importante a gente se situar para entender. Os primeiros anos do governo de Arthur Bernardes são marcados por um constante estado de sítio, censura à imprensa e intervenções nos estados. No entanto, essas medidas não são suficientes para estancar a marcha revolucionária. Em 5 de julho de 1924, 2 anos após os acontecimentos de Copacabana, estoura uma revolução em São Paulo em que os militares exigem o fim da corrupção, maior representatividade política, voto secreto e justiça. O movimento dos tenentes em São Paulo dura aproximadamente um mês e termina com a retirada dos revoltosos em direção ao interior, onde se encontra com tropas vindas do Rio Grande do Sul, comandadas pelo capitão Luiz Carlos Prestes. Para dar continuidade à luta, a saída é a formação de uma coluna com aproximadamente 1.000 homens, sob o comando de Prestes, que correria o Brasil difundindo os ideais revolucionários. Depois de percorrer 24.000 quilômetros e enfrentar tropas do Exército, forças regionais, jagunços e cangaceiros de Lampião, a coluna Prestes embrenha-se em território boliviano. O período de 1922 a 1930 também é caracterizado por definições no quadro político partidário. Em 1922, sob o impacto da Revolução Russa, é criado o Partido Comunista, que contava entre seus fundadores com vários elementos egressos das lutas anarquistas. Em 1926 surge o Partido Democrático, de larga penetração entre a pequena burguesia paulista, que teve entre seus fundadores Mário de Andrade. Olha, esse nome é importante. Agora surge, historicamente, surge um representante da burguesia paulista, com o surgimento do Partido Democrático, o surgimento do Partido Comunista, enfim, Revolução Russa, tanta coisa acontecendo. A gente tem o quê? A gente tem o Mário de Andrade. Esse nome é importante não só para a nossa literatura, mas como também um contexto histórico, que a gente percebe aqui. A situação política e social brasileira é de aparente calma com a eleição de Washington Luiz para sucessor de Arthur Bernardes. Mas, na realidade, o país caminhava para o fim desse período de convulsões sociais com a ocorrência da Revolução de 1930 e a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, iniciando-se uma nova era da história brasileira. Mário de Andrade dá seu depoimento. 1930. Tudo estourava, políticas, famílias, casais de artistas, estéticas, amizades profundas. O sentido destrutivo e festeiro do movimento modernista já não tinha mais razão de ser, cumprindo seu destino legítimo. Na rua, o povo amotinado gritava: Getúlio, Getúlio. Lembrando que a primeira geração modernista ela inicia em 22, com a Semana de Arte Moderna, e termina em 1930, coincidentemente com a eleição de Getúlio Vargas. Quais as características a gente vai perceber nesse período, nesse modernismo de primeira geração? O período de 22 a 30 é o mais radical do movimento modernista. Então a gente vai perceber que nesse período é que a galera é mais incisiva. Justamente em consequência da necessidade de definições e do rompimento com todas as estruturas do passado. Daí o caráter anárquico, sempre dessa primeira fase, e seu forte sentido destruidor, assim definido por Mário de Andrade. Isso é uma definição do Mário. Se alastrou pelo Brasil o espírito destruidor do movimento modernista, isso é, o seu sentido verdadeiramente específico, porque, embora lançado inúmeros processos e ideias novas, o movimento modernista foi essencialmente destruidor. Um monte de ideias, como o próprio Mário fala, um monte de coisa, aí você não tinha um caráter específico para denominar o movimento modernista. Então, a gente tem nesse período também como ele fala, esse caráter destruidor. Então a gente vê a produção deles, uma produção bem radical. Por isso é considerada a fase mais radical. A primeira geração é a mais radical das 3 gerações modernistas. Mas essa destruição não apenas continha todos os germes da atualidade, como era uma convulsão profundíssima da realidade brasileira. O que caracteriza essa realidade que o movimento modernista impôs é, a meu ver, a fusão de 3 princípios fundamentais: o direito permanente à pesquisa estética, a atualização da inteligência artística brasileira e a estabilização de uma consciência criadora nacional. Isso continua Mário de Andrade no seu discurso, na sua fala.
Ao mesmo tempo que se procura o moderno, o original e o polêmico, o nacionalismo se manifesta em suas múltiplas facetas. Uma volta às origens, a pesquisa de fontes quinhentistas, a procura de uma língua brasileira, a língua falada pelo povo nas ruas, as paródias, numa tentativa de representar a história e a literatura brasileira. E a valorização do índio verdadeiramente brasileiro. Então a gente tem ali, quando a gente começa a ver a produção do escritor, poeta ou não, prosa, dessa primeira fase modernista, a geração que se inicia em 1922, a gente percebe uma coisa chamada nativismo. Ele vai lá em 500, em 1500, com a chegada do colonizador, que diz que chegam às nossas terras e vê ali a figura do nativo, que é o índio. Então, o nosso escritor, o nosso artista moderno, ele busca esse nativismo, né? Ele resgata isso e tem como figura, né? Ele traz a figura do índio como o brasileiro, né? O índio é o brasileiro. Vamos lá. Como se percebe já no final da década de 20, a postura nacionalista apresenta duas vertentes distintas. De um lado, um nacionalismo crítico, consciente, de denúncia da realidade brasileira, politicamente identificado com as esquerdas, de outro, um nacionalismo ufanista, utópico, exagerado, identificado com as correntes políticas de extrema-direita. Antes disso, falar também tempo de Manifesto da Poesia Pau-Brasil e do Manifesto Antropófago, ambos nacionalistas, na linha comandada por Oswald de Andrade, do Manifesto Verde Amarelismo, ou da Escola da Anta, que já traz as sementes do nacionalismo fascista, comandado por Plínio Salgado. Dentre os principais nomes dessa primeira fase do modernismo, e que continuariam a produzir nas décadas seguintes, destacam-se Mário de Andrade, Oswald de Andrade, que apesar do sobrenome, muitos acham que Oswald e Mário tinham parentesco, e não possuíam parentesco, tá? Manuel Bandeira, Antônio de Alcântara Machado, além de Menotti Del Pitia, Cassiano Ricardo, Guilherme de Almeida e Plínio Salgado, tá? Destaco realmente como uma produção de texto mais amplo e que a gente vai perceber mais nas provas vestibulares do Enem ou qualquer outro tipo de concurso que porventura caia a literatura, principalmente os vestibulares e a prova do Enem, esses três nomes, o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade e o Manuel Bandeira, tá? O Mário de Andrade muito voltado, faz poesia, mas muito voltado para prosa, o Oswald bastante poesia e o Manuel Bandeira essencialmente poeta, né? Manuel Bandeira com uma obra poética fantástica. Mas vamos lá, vamos seguindo. As revistas e os manifestos. A gente vai perceber que essa primeira geração é marcada pelos manifestos, né, que já foram falados, o antropofágico, o verde amarelismo, o ANTA, enfim, o Pau-Brasil, Manifesto Pau-Brasil, e as revistas elas têm uma função de difundir essas características, de difundir essa nova corrente literária que está emergindo, a corrente modernista, né? Então a primeira revista que a gente fala é a Claxon, né? A Claxon, mensário de arte moderna, foi o primeiro mensário, porque saía mensalmente, foi o primeiro periódico modernista, fruto das agitações do ano de 1921 e da grande festa que foi a Semana de Arte Moderna. Seu primeiro número circulou com data de 15 de maio de 1922 e edição dupla. A edição dupla, de números 8 e 9, a última da revista, saiu em janeiro de 1923. Claxon foi inovadora em todos os sentidos, desde o projeto gráfico, tanto da capa como das páginas internas, até a publicidade das contracapas e da quarta capa, propagandas sérias, como a de Chocolate Lacta e propagandas satíricas, como a da Panosofo e Pateronium e companhia, uma grande fábrica internacional de sonetos. Na oposição entre o velho e o novo, na proposta de uma concepção estética diferente, enfim, em todos os aspectos, era uma revista que anunciava a modernidade. O século XX, buzinando, claxon era o termo empregado para designar a buzina externa dos automóveis, pedindo passagem. Então o nome claxon é exatamente isso, é como fosse a buzina, né, externa, como já diz ali o texto, buzina externa do automóvel, como você buzina para pedir passagem, para chamar a atenção. Então ela tem esse caráter mesmo de abrir, né, abrir os caminhos
para que surja e que se divulgue uma nova concepção artística, uma nova concepção da literatura. Eis alguns trechos do manifesto que abriu o primeiro número da revista. Claxon sabe que a vida existe e, aconselhado por Pascal, visa o presente. Claxon não se preocupará de ser novo, mas de ser atual. Essa é a grande lei da novidade. Claxon sabe que o progresso existe, por isso, sem renegar o passado, caminha para adiante sempre, sempre. Claxon não é exclusivista. Apesar disso, jamais publicará inéditos maus de bons escritores já mortos. Claxon não é futurista. Claxon é claxista. Claxon cogita principalmente de arte, mas quer representar a época de 1920 e diante. Por isso, é polimorfo, onipresente, inquieto, cômico, irritante, contraditório, invejado, insultado, feliz. Então, a gente vê já nessas partes que falam da Claxon, né? Esse manifesto que abre o primeiro, a primeira revista, a primeira edição da Claxon, né? A gente já percebe esse primeiro número, digamos, esse dom, né? Essa, a gente pode dizer, né? Essa função que ela vai ter de realmente abrir o espaço para que as manifestações modernas elas tenham o seu eco, correto? Muito bem. Manifesto da Poesia Pau-Brasil. Então a gente vai ver a Claxon é um instrumento, né? Ela tem a vocação para levar essas novidades. Entretanto, que novidades são essas? A gente tem os manifestos, né? O primeiro é o Manifesto Pau-Brasil. Vejamos quais características são estas. O manifesto escrito por Oswald de Andrade foi inicialmente publicado no jornal Correio da Manhã, edição de 18 de março de 1924. No ano seguinte, uma forma reduzida e alterada do manifesto abriu o livro de poesias Pau-Brasil. No manifesto e no livro Pau-Brasil, ilustrado por Tarsila do Amaral, um nome importante, né, do modernismo, que estava presente na Semana de Arte Moderna, não é escritora, é uma pintora, Tarsila do Amaral, Oswald propõe uma literatura extremamente vinculada à realidade brasileira, a partir de uma redescoberta do Brasil, ou como afirma Paulo Prado ao prefaciar o livro. Pelo prefácio, né, Oswald de Andrade, uma viagem a Paris, do alto de um ateliê de Place Clique, umbigo do mundo, descobriu, deslumbrado, a sua própria terra. A volta à pátria confirmou no encantamento das descobertas manuelinas a revelação surpreendente de que o Brasil existia. Esse fato de que alguns já desconfiavam abriu seus olhos à visão radiosa de um mundo novo, inexplorado e misterioso. Estava criada a poesia Pau-Brasil. A revista foi a publicação responsável pela divulgação do movimento modernista em Minas Gerais. Circularam apenas 3 números, nos meses de julho e agosto de 1925 e janeiro de 1926. Contava com ex-redatores como Carlos Drummond de Andrade. Em seu primeiro número editorial afirmava: somos finalmente um órgão político. Esse qualificativo foi corrompido pela interpretação viciosa a que nos obrigou ao exercício desenfreado da politicagem. Entretanto, não sabemos de palavra mais nobre que esta, política. Será preciso dizer que temos um ideal? Ele se apoia nos mais franco e decidido nacionalismo. A confissão desse nacionalismo constitui o maior orgulho de nossa geração, que não pratica a xenofobia nem o chauvinismo e que, longe de repudiar as correntes civilizadoras da Europa, intenta submeter o Brasil cada vez mais ao seu influxo, sem quebra da nossa originalidade nacional. Ele diz ali que ele vai respeitar o que vem de fora, sem ser xenófobo, ou seja, sem achar que lá de fora não presta, mas ele fala, Drummond diz, que sem perder a originalidade nacional. Sobretudo a primeira geração moderna, né? Drummond a gente vai ver que ele é mais atuante de uma geração à frente, entretanto, a segunda geração, mas ele já está lá na primeira geração, já começa a rabiscar algumas coisas também. O verde amarelismo, que é outro manifesto, vimos o Pau-Brasil, agora o verde amarelismo. Vejam que todos os nomes, né? Pau-Brasil, ora, a planta, a árvore que dá origem ao nome do nosso país, né? Por ter Pau-Brasil, o verde amarelismo, né? As cores marcantes da nossa bandeira, o verde e amarelo, sim, o azul e branco também, mas as mais marcantes, o verde e amarelo. Então vocês vejam que essas marcas nacionais estão ali presentes. Então, esse nacionalismo, ele está presente
quase que o tempo todo, se não o tempo todo, sim, na produção literária desses autores, principalmente do Oswald e do Mário de Andrade. Então, em 1926, como uma resposta ao nacionalismo do pau-brasil, surge o grupo do Verde Amarelismo, formado por Plínio Salgado, Menotti Delpitia, Guilherme de Almeida e Cassiano Ricardo. O grupo criticava o nacionalismo afrancesado de Oswald de Andrade. Oswald, como já foi dito antes, viveu na França e volta para o Brasil, querendo valorizar, vendo o Brasil com outros olhos, mas o Verde Amarelismo vem criticando, dizendo que o nacionalismo dele é afrancesado, e apresentava como proposta um nacionalismo primitivista, ufanista, identificado com o fascismo, que evoluiria no início da década de 30, para o integralismo de Plínio Salgado, partes para a idolatria do tupi e elege-se anta como símbolo nacional. Por isso que o verde amarelismo também pode ser manifesto verde amarelismo ou manifesto da anta. Ou seja, eles são mais radicais do que o primeiro. O primeiro manifesto para o Brasil, né? Ele não é xenófobo. Agora, este aqui, o verde amarelismo, não. Ele já é ufanista, ou seja, ele diz que o que presta e a única coisa que presta é o que é feito no Brasil, é o que é nosso, o que é nacional. Então, inclusive, a idolatria do tupi resgata-se no ativismo, como eu falei antes, a valorização do índio lá em 1500, então você tem o nativo, você retoma isso, retoma-se termos tupis, né? A valorização do tupi, a idolatria a ele, e a anta, que é um animal muito nacional, passa a ser o símbolo desse manifesto. Oswald de Andrade contra-ataca em sua coluna Feira das Quintas, publica no Jornal do Comércio com o artigo Antologia, datado de 24 de fevereiro de 1927. Nele, Oswald faz uma série de brincadeiras utilizando palavras iniciadas ou terminadas com anta. Em 1928, o mesmo Oswald escreve o manifesto Antropófago, ainda como resposta aos seguidores da Escola da Anta. Então, o terceiro manifesto, que é o Antropófago, vem em resposta ao da Anta, ou Verde Amarelismo, que é o mesmo nome. O Grupo Verde Amarelista também faria publicar um manifesto no jornal Correio Paulistano, edição de 17 de maio de 29, intitulado Nhengaçu Verde Amarelo, Manifesto do Verde Amarelismo ou Escola da Anta, que, entre outras coisas, afirmava: o Grupo Verde Amarelo, cuja regra é a liberdade plena de cada um ser brasileiro como quiser e puder, cuja condição é cada um interpretar o seu país e o seu povo através de si mesmo, da própria determinação instintiva. O Grupo Verde Amarelo, à tirania das sistematizações ideológicas, responde com uma alforria e amplitude sem obstáculos de uma dissuasão brasileira. Aceitamos todas as instituições conservadoras, pois é dentro dela mesmo que faremos a inevitável renovação do Brasil, como fez através de 4 séculos a alma da nossa gente, através de todas as expressões históricas. Nosso nacionalismo é verde, amarelo e tupi. Né? Aquela valorização que se falou, a idolatria ao tupi, que já antecipamos no texto. Manifesto Regionalista de 1926. Esse não é tão falado, não foi tão falado, não é tão comentado como os três, né? O Manifesto Pau-Brasil, o Escola do Pau-Brasil, o Manifesto Pau-Brasil, a da ANTA, a Escola da ANTA, o Manifesto da ANTA, o Manifesto Verde Amarelismo e o Manifesto Antropofágico, o Antropófago. O regionalista ele fica um pouco à margem deles, mas eu acho importante a gente, pelo menos, citá-lo. E você, meu amigo, minha amiga, saber que existe esse manifesto, né? Que existiu. Os anos de 25 a 30 marcam a divulgação do modernismo pelos vários estados brasileiros. Assim é que o Centro Regionalista do Nordeste, com sede em Recife, até porque a gente está muito Rio, São Paulo, aquela coisa toda, mas lá no Nordeste, lança o Manifesto Regionalista de 1926, em que procura desenvolver o sentimento de unidade do Nordeste, dentro dos novos valores modernistas. Apresenta como proposta trabalhar em prol dos interesses da região nos seus aspectos diversos, sociais, econômicos e culturais, além de promover conferências, exposições de arte, congressos. O centro editaria uma revista. Vale lembrar que a partir da década de 1930, o regionalismo nordestino resultou em brilhantes obras literárias, com nomes que vão de Graciliano Ramos, Zé Lins do Rego, José Américo de Almeida, Raquel de Queiroz, Jorge Amado no romance e João Cabral de Melo Neto na poesia. Sim, esse movimento regionalista ele vai
trazer lá na frente uma repercussão muito grande. Ele vai trazer a partir de 1930, e aí a gente entra numa segunda geração moderna, que aí vai ser uma outra aula, tá? A gente entra numa produção muito regional, desses grandes nomes que aqui já citaram. Provavelmente já ouviu falar, Jorge Amado, né? A Raquel de Queiroz, se não ouviu, Graciliano Ramos. São nomes muito presentes hoje na nossa literatura. Ainda hoje se lê muito, se vê muito. Há pouco tempo mesmo passou na TV Globo um remake, né? Ou seja, foi feito novamente uma versão de teledramaturgia, né? Que foi uma novela Gabriela baseado no livro, né? Gabriela Cravo e Canela, de Jorge Amado. Então esses autores aqui são muito presentes ainda hoje no nosso dia a dia, tá? Então esse movimento regionalismo que vai ecoar em 30, né, com mais força em 30, ele começa a emergir ali, com esse manifesto em 1926. Mas aí a gente ainda não inicia a segunda geração. Eu estou citando porque, como ele inicia em 26, ele passa pelo período que a gente vai configurar cronologicamente como o período da primeira geração moderna brasileira. E a revista da Antropofagia, que seria a última, né? A revista da Antropofagia teve duas fases, ou dentições, segundo os antropófagos. A primeira contou com 10 números, publicados entre os meses de maio de 28 e fevereiro de 29, sob a direção de Antônio de Alcântara Machado e a gerência de Raul Bopp. A segunda apareceu nas páginas do Jornal Diário de São Paulo, foram 16 números publicados semanalmente, de março a agosto de 1929. O seu açougueiro, secretário, era Geraldo Ferraz. O movimento antropofágico surgiu como uma nova etapa do nacionalismo para o Brasil e como resposta ao Grupo Verde Amarelista que criara a escola da ANTA. Em janeiro de 1928, Tarsila do Amaral pintou uma tela para representar seu então marido Oswald de Andrade pela passagem do seu aniversário. A tela impressionou profundamente Oswald e Raul Bopp, que a batizaram com o nome de Abaporu. Aba, homem, poru, que come. Daí nascendo a ideia do novo, né, o nome do novo movimento. Vocês já viram a imagem do Abaporu. Poderia ter trazido uma falha minha. Então é uma das obras mais, pesquisa aí, vai lá no Google Imagens, Abaporu. É uma das obras mais conhecidas, a mais conhecida de Tarsila do Amaral, que era esposa do Oswald, o escritor Oswald de Andrade, e quer dizer homem que come. Porque o antropófago, o que seria o antropofagismo? É uma forma de canibalismo. Quando nós tínhamos índios antropófagos, né? Ou seja, eles comiam carne humana. Então, isso faz uma referência a isso. Por isso, Abaporu, o homem que come carne humana, certo? Em sua primeira dentição, iniciada com o polêmico Manifesto Antropófago, assinado por Oswald de Andrade, a revista foi realmente um espelho da miscelânea ideológica em que o movimento modernista se transformara. Ao lado de artigos de Oswald, Alcântara Machado, Mário de Andrade, Drummond, encontramos textos de Plínio Salgado em defesa da língua tupi e as poesias de Guilherme de Almeida, ou seja, de típicos representantes da escola da ANTA. Já a segunda dentição apresenta-se mais definida ideologicamente. Houve até mesmo uma ruptura entre Oswald de Andrade e o Mário de Andrade. Afinal, vivia-se uma época de definições. Continuam antropófagos, Oswald, Raul Bopp, Geraldo Ferraz, Oswaldo Costa, Tarsila do Amaral e a jovem Patrícia Carvão, a Pagu. Os alvos das mordidas são Mário de Andrade, Alcântara Machado, Graça Aranha, Guilherme de Almeida, Menotti de Pilcher e, naturalmente, Plínio Salgado. Então, Oswald e Mário compartilhavam dos mesmos ideais, ali há um rompimento com o movimento antropófago, correto? Gente, falei muita coisa, primeira geração moderna, o modernismo realmente é muita coisa, vou dar uma parada e a gente volta no outro bloco, né, para terminar vendo os principais autores dessa primeira geração moderna. A gente se vê!